Eu queria convidar para o palco Virgínia Pavim, da Amazon. Palmas, pessoal. Muito obrigado, Virgínia. Agora, Alisson, do Grupo Soma. Muito obrigado, seja bem-vindo. Ninguém menos, não por último, German Quiroga. Bem-vindo ao palco. Os caras que é referência no varejo, na história do nosso Brasil. Vamos lá, todo mundo com o microfone? Oi, oi. Oi. Vamos lá. Tem aqui? Vamos. Vamos lá. Qual a história do varejo? A gente tem aqui o German Quiroga representando talvez o início, o meio e o atual presente do varejo. Então, muito obrigado por estar aqui. Temos a Virgínia aqui representando a Amazon, fenômeno global. E temos o Alisson aqui representando o Grupo Soma, que hoje é um dos maiores grupos de moda do Brasil. Vamos falar de Retail Tech, tá? Tecnologia é negócio. E negócio é tecnologia. E a gente sabe que nos últimos anos, a tecnologia passou por uma mudança drástica. Hoje em dia, os times de tecnologia têm muito mais responsabilidade, estão muito mais conectados ao resultado e, efetivamente, ao bottom line. E eu queria começar com a Virgínia. Queria perguntar para você qual é o papel de tecnologia hoje. Bom, vindo da Amazon, uma empresa que nasceu como tecnologia, olhando para a história como um todo, a tecnologia ela é o facilitador de tudo que a gente faz, né? Então, pensando que a gente sempre quer o melhor para o nosso cliente, o melhor para o nosso vendedor parceiro, que seja ele de qual forma, né? Um usuário do Twitch, um usuário do Prime, todos para ele a gente olha como cliente. E a tecnologia é o facilitador de tudo isso. Então, olhando a história da Amazon, é uma empresa global que criou a sua tecnologia e, né, do zero lá atrás, em 1996, criou toda a questão de varejo, marketplace, etc., de uma forma escalável. Então, começou global, começou já pensando de uma forma grande e essa tecnologia, esse pensamento escalável foi o que habilitou a gente a crescer em diversos países, né? E estar presente em diversos países. Foi esse facilitador, e sempre pensando que tipo de experiência que a gente quer oferecer para todos os nossos clientes. Então, a tecnologia sempre voltando nisso. E independente de ser uma empresa global, de ter essa tecnologia global para expansão, que facilitou isso, quando eu olho para o Brasil, por exemplo, a gente tem um time enorme de tecnologia fazendo regionalização, fazendo o que a gente chama das jabuticabas brasileiras, né? Então, exemplo disso, a gente tem a questão fiscal, que é super complexa. A gente criou um produto aqui no Brasil que foi exportado para todo mundo. Então, a gente tem um modelo de inovação completamente descentralizado. Então, a tecnologia, olhando para isso, de como que a gente deriva a nossa estratégia global, local, o que o nosso cliente quer. Então, um papel central para a gente de facilitar o que o nosso cliente quer e a gente vai, através da tecnologia, entregar. Eu acho, quando a gente fala de soma, o varejo, a moda, né, na verdade, ela é muito mais do que só o varejo, né? Então, a gente, no soma, a gente começa pensando em qual produto a gente vai vender para o cliente. Então, a gente começa por todo um universo de P&D de produto, a gente passa por supply e a gente vai até a ponta, até o varejo propriamente dito. Então, a tecnologia, dentro do Soma, como plataforma, é alavancar cada uma dessas etapas dentro do grupo. Então, hoje a gente tem um time, esse time é dividido em cada uma dessas alavancas e a gente coloca a tecnologia para as marcas, né? As marcas são o grande negócio do grupo e a tecnologia ela vem ali para, junto com a marca, resolver o problema dela. Então, eu sempre falo que tecnologia, por si só, tem muito pouco valor, ela tem que estar extremamente atrelada ao negócio. Então, hoje a gente tem por volta de 300 pessoas no time de tecnologia, e esse time é extremamente versátil. Então, onde está a dor do negócio? Esse time ele tem que estar focado lá. Não adianta tecnologia por tecnologia, ela tem que estar alinhada com a estratégia do negócio e ela tem que estar resolvendo, de fato, uma dor do negócio, independente de qual seja, né, de qual for aquele problema. Então,
é assim que a gente trabalha a tecnologia, muito alinhado com a estratégia, não desalinhado, né? Não fazendo um trabalho em paralelo que não tenha valor para o negócio. Para começar, queria dizer que eu sou suspeito, né? Minha origem é TI. Exato. Então, puxar a sardinha para esse lado. Segundo que, por pouco eu não escapo do início, meio e fim, né? Na sua apresentação. Mas eu acho que tecnologia está realmente perene aí para os negócios. Quando a gente começou alguns negócios, como Americanas.com em 99, tecnologia, para a maioria dos negócios, era um departamento acessório de prestação de serviço. Você tinha lá CPD, em geral era subordinado à área financeira. Mas aos poucos a tecnologia foi ganhando um papel mais estratégico, virando parte do board de decisão da empresa, das diretorias das empresas. E hoje a maioria dos conselhos, estou em vários conselhos hoje, tem alguém que entende de tecnologia, consegue traduzir para outros conselheiros com outras especialidades, como RH, finanças e outros, o possível papel da tecnologia, as oportunidades que a tecnologia pode trazer para o negócio, os riscos que também uma área de tecnologia mal administrada, ou mal idealizada, mal estruturada, também pode trazer para o negócio. Então, cada vez mais deixa de ser uma parte de um processo e passa a ser core na estratégia do negócio. Acaba sendo um fator de diferenciação da empresa para os concorrentes diretos, acaba sendo oportunidade de repensar o modelo de negócio da própria empresa e fazer com que ela invada outros oceanos de receita, por exemplo, ou consiga se prevenir de possíveis ataques de de diversos flancos, cross-border, por exemplo. Como é que uma rede de shoppings, por exemplo, hoje a gente está na Sonai, como é que uma rede de shopping se prepara para um futuro onde, primeiro, os marketplaces já ocuparam esse espaço no digital. Segundo, nesse modelo onde você tem um cross-border cada vez mais presente, como é que ela se prepara para isso? E as empresas de varejo, como é que elas também usam a tecnologia como fator de diferenciação? Então, a gente tem vários cases aqui, inclusive alguns cases VTEX, como Cobase, por exemplo, C&A e outros, que em um determinado momento acordaram para a questão de, putz, isso aqui não é uma opção, é uma necessidade, eu tenho que estar muito bem estruturado em tecnologia, e tecnologia não é só e-commerce, e-commerce é parte de como a tecnologia ajuda uma empresa, é muito mais que isso. Mas, felizmente, a maioria das empresas hoje já não vê tecnologia como uma área acessória, vê como uma parte do core business e fator estratégico para a sobrevivência e diferenciação do negócio. Boa. E falando em diferenciação, acho que é senso comum entre vocês três que tecnologia ela é importante, porém ela deixou de ser algo departamental, né? Agora ela é facilitador do core business. E aí a gente vai falar de vantagem competitiva. Talvez eu vou começar com a Virgínia de novo. Tecnologia como vantagem competitiva. Quando? Aonde? Talvez se você puder trazer exemplos da Amazon. A Amazon é difícil, né? Porque quando você pensa, tudo que eu penso são exemplos de tecnologia. Então eu posso ficar aqui horas falando de Fresh, de Amazon Go, de Kindle, Alexa. Então, de novo, né? Voltando que a tecnologia, a gente olha para ela estrategicamente em ser facilitador do que eu quero entregar para o meu usuário. Quando você pensa no Alexa lá atrás, quando foi lançado, sabia-se que queria um produto para ter essa conversa com o usuário presente na casa das pessoas. Tinha essa ideia e foi para frente e virou uma vantagem competitiva. Hoje é um produto extremamente... tem um sucesso imenso em maioria dos países. Então, a Amazon se fez em cima de produtos, de lançamentos, que virou a grande vantagem dela perante aos outros, né? Então, voltando a essa grande conversa de a tecnologia não é mais um serviço, ela não é só, eu preciso que faça esse projeto, vai lá, mas é você ter esse goal conjunto, é você criar esse entregável conjunto e fazer com que essa estratégia ande junto, olhando para como você pode melhorar o seu serviço, né? A Amazon olha dessa forma. E Quiroga, você hoje, diferente dos dois aqui, tem uma experiência mais ampla, porque você está em várias empresas, segmentos diferentes, de pet shop para linha aérea, de empresa no Brasil para empresa no Latam. E como é que você está vendo a diferença da vantagem competitiva, da sua perspectiva? Para começar, só queria todo mundo tomar consciência que a gente está vivendo uma época mágica, né? Quantas disrupções a gente está podendo vivenciar, e ontem saiu mais uma, que eu vou comentar agora, mas que mudaram o nosso jeito de viver. Você falou em Alexa, você pensar numa interface homem-máquina, baseada em voz, mas que você pergunta em linguagem natural, ela tem uma assertividade incrível. Inclusive,
um fato interessante de Alexa, tem uma co-conselheira minha da Gol, que ela um dia estava falando com o Quiroga, uma jovem, e aí eu queria te contar uma coisa, sabe quem é minha melhor amiga? Agora eu já estraguei, né, a resposta, mas ela, não sei, Alexa. Foi a primeira pessoa que falou assim, ela sabe meus hábitos, sabe o que eu gosto de comer, ver, ouvir, me dá as notícias. Olha o nível que já está uma inteligência artificial. E ontem a gente passou pela disrupção do celular, da mobilidade, da internet, N disrupções aí. E ontem uma interface de imersão, um device com 12 câmeras, 5 sensores, mas que te coloca em qualquer lugar, do jeito que você quiser. O poder disso, assim, quem viu o primeiro celular que não fazia quase nada, e vê o que o celular faz hoje, e vê hoje esse device, imagina o que ele vai poder fazer daqui a alguns anos. Então, tecnologia para mim, e por isso pedir desculpa logo de cara por ser suspeito, por vir dessa área e sou apaixonado por tecnologia, é um mar de oportunidades para as empresas e para as pessoas. E a gente tenta fazer com que as empresas, por mais convencionais que sejam, elas tentem enxergar na tecnologia oportunidades. Então, eu acho que tem diversas oportunidades. Algumas empresas exercem mais essas oportunidades e vão se diferenciando. Outras são mais arcaicas, conservadoras e perdem espaços. Mas hoje não tem jeito. Eu tenho uma analogia que eu faço muitas vezes, vou fazer aqui de novo. Deu para ficar parado frente à onda da internet, mas a gente está num tsunami de tecnologias. Quem ficar parado agora e não vivenciar, aproveitar, exercer essas oportunidades, vai morrer. Simplesmente isso. Então, não é uma questão mais de opção, é uma questão de sobrevivência. Por outro lado, se bem aproveitado, é uma oportunidade de criação de valor. Boa. E aí, como é que a tecnologia está sendo vantagem competitiva para o Grupo Soma? Se a gente for olhar, talvez, o resultado do Grupo Soma, 2020, acho que terminou o ano com 2,7 bilhões de resultado no ano, e o resultado reportado 2022, 6 bilhões. E eu acho que a tecnologia tem um papel importante. Como é que vocês estão usando isso como vantagem competitiva? Eu vejo a vantagem competitiva em 3 grandes pilares. A gente pode ter vantagem competitiva melhorando o nosso custo, alavancando a nossa receita, ou até fazendo um diferencial até de marca, um diferencial de você se diferenciando de certa forma do mercado, né? Você estando à frente diferentes no que você está alavancando, né? O Soma, ele fez a IPO em 2019, eu já era diretor de tecnologia, muito alavancado em tecnologia. E a gente continua muito focado em tecnologia nesses 3 grandes pilares. Então, em determinado momento, dependendo do momento, cenário macroeconômico, a gente coloca mais ou menos energia em tecnologia em determinados momentos. Então, agora a gente está, por exemplo, no momento difícil de taxa de juros, time de tecnologia vai fazer diferente, sim, em custo. Por que não? O time de tecnologia não é mais aquele, como o Quiroga falou, aquela área que está lá atrás, uma área departamentalizada. É a área que está conectada e fazendo diferente no negócio. Então, a gente entende, sim, que a gente tem que gerar margem, a gente entende que esse é o futuro do teu negócio. Muitas vezes a gente... é difícil você estar olhando o curto, médio e longo prazo ao mesmo tempo, mas a gente protege o nosso curto prazo, a gente entende que a gente passa por momentos difíceis, a gente mira os nossos times conforme o momento, e tecnologia está extremamente ligada a esse momento da empresa. Então, exemplos, agora o momento de custo é a gente entregar um bom ROI de curto prazo, a gente sabe que isso vai passar, mas é importante a gente estar ligado no que vai acontecer agora. Como é que está o teu custo de frete? Como é que está o teu ROI? Como é que está o teu investimento? Será que a gente está colocando a grana no lugar correto? Então, tecnologia, ela vem muito próximo disso. Eu falo, a minha trajetória no Soma, eu sou de TI também, eu sou de tecnologia, mas eu comecei a minha jornada no Soma em comercial, depois eu fui para estilo e desenvolvimento de produto, fui para logística, supply e voltei para tecnologia. Então, a gente cuida dessa tecnologia para estar ligado ao negócio. Então, a gente tem um board ali de mais ou menos 6 diretores, 5 diretores, e a gente cuida que a tecnologia esteja aplicada no core business, nesses 3 grandes pilares, e a gente fica fazendo esse managing. Como é que está o nosso ROI? É o momento de a gente botar o dinheiro, o investimento, afinal, cada um tem um salário, um recurso, é o momento de a gente colocar esse dinheiro aqui, pensar mais no médio, no longo prazo. Então, a gente fica fazendo esse bem bolado,
infelizmente, ROI alto, a gente começa a tirar um pouco o pé, né, de grandes mudanças e olhar para cuidar do business, porque isso é muito importante até para o futuro, né? A gente sair um pouco desses juros altos com bastante poder de investimento. Claro, quanto menor os juros, mais a gente pode ou comprar uma marca, ou a gente pode investir diferente dentro da realidade. Então, tecnologia está aqui para fazer diferente na estratégia da companhia. Boa, então eu vou continuar com você, Alisson. Sim. Porque conecta perfeitamente no próximo assunto. Todo mundo aqui tem o entendimento que tecnologia por tecnologia não traz mais resultado e a gente tem que olhar a tecnologia, se ainda é departamentalizada, se traz retorno ou não, certo? Sim. E aí eu quero entrar no próximo ponto, que é a tecnologia e o valor para o acionista. Se a gente for ver a história do varejo no passado, muitas das empresas tomaram a decisão de ser o que eu chamo de builders, né, construtoras, desenvolviam sua própria tecnologia. E isso era, no passado, diferencial absoluto. É aí que a gente entrou com esse papel das retail techs. E toda a tese financeira era que a tecnologia ia alavancar tanto o resultado que a gente seria visto como empresa de tecnologia, não como empresa de varejo. Porém, o que a gente vê hoje, no presente, é completamente o contrário. Empresas que desenvolvem sua própria tecnologia, momentos como hoje, o que importa é trazer resultado. Se você não está crescendo, se você não está trazendo margem positiva, não importa se você constrói sua própria tecnologia ou não. E aqui a gente tem cenários bem distintos, né? A Amazon é um builder desde o início da história. A Alisson, pelo Grupo Soma, é um híbrido, né? Então vocês compram tecnologia e têm o seu próprio time de tecnologia. E o Quiroga, acho que tem todas as perspectivas possíveis. Já foi builder, já foi buyer, já tem híbrido e acho que atualmente trabalha com os três, tá? Vou continuar contigo. De que forma que tecnologia hoje traz valor para o acionista? Qual o melhor modelo para você? É o builder, é o buyer, é o híbrido? Não, assim, valor para o acionista é se ele traz margem e receita para a companhia, né? Então, se tecnologia consegue trazer isso, ele gera valor. E a resposta é sim. Então, recentemente, eu sou sócio do Soma, fiz um pitch lá para os acionistas e onde eu entendia que tecnologia gerava valor para o negócio do ponto de vista de alavancar receita, gerar perenidade e também alavancar, diminuir os nossos custos. Então, a tecnologia ela tem que estar muito atrelada. E o acionista ele vê a tecnologia como uma vantagem competitiva porque você vai estar à frente do teu concorrente se você antes fizer determinadas mudanças. Por quê? Porque os processos eles existem. Para você mudar o processo que já existe, geralmente é a tecnologia que vai fazer diferente. Porque o processo existe. Então, a tecnologia tem essa missão de fazer alguma coisa diferente ali. E aí a gente tem que alocar os recursos para fazer diferente aquele processo. Quando a gente fala em fazer ou comprar, a nossa visão é a seguinte. Primeira coisa é comprar. A gente não pensa em desenvolver, a gente acha que esse não é o caminho. A nossa decisão é se isso que a gente vai construir gera valor para o nosso cliente. Então, se isso gera valor para o nosso cliente, não é a melhor expressão gerar valor para o cliente. Se aquilo ali está muito específico para aquele cliente farm, que é diferente do cliente NV, e a gente entende que um produto de prateleira não vai conseguir atingir, não vai conseguir falar, dar essa experiência de marca, a gente acaba fazendo esse meio campo. Então, as nossas decisões de tecnologia, elas estão muito nessa interface do back com a experiência do cliente na ponta. Então, a gente sempre está nesse momento. O que está atrás, a gente compra. Então, vários aqui dos parceiros, a gente tem dezenas aqui, eles fazem essa junção. Então, a gente cria a gente conecta com todas as APIs para deixar isso transparente para a nossa cliente. Então, é assim que a gente se protege. Porque hoje tem tanta tecnologia de prateleira, mas a dificuldade está muito mais em você atrelar essa tecnologia à experiência para cliente ou até mesmo a experiência para vendedora. Quando a gente fala de CRM, será mesmo que a gente consegue pegar um produto de prateleira do jeito que ele está e falar com a vendedora e falar com a cliente? A gente entendeu que não. A gente trabalha muito com adesão, quanto que usam aquelas ferramentas, e a gente vê a hora que a gente dá aquele perfume de marca
a gente consegue alavancar muito mais e potencializar aquela tecnologia. E, Quiroga, o que muda na sua perspectiva? O que é que você consegue agregar da visão do Alisson, se você concorda ou discorda, principalmente estando como acionista de várias empresas, estando no board, onde esse assunto é muito mais relevante? Perfeito. Primeiro, eu acho que a resposta depende. Depende da conjuntura, do momento, do tamanho da empresa, da capacidade financeira da empresa, da necessidade de diferenciar dos concorrentes. Então, eu já passei por ciclos onde, quando a gente montou Americanas.com, você não tinha opção. Nem de uma interface de pagamentos online você não tinha. A gente tem que conectar o nosso sistema com o modelo de caixa registradora para poder fazer pagamentos online. Quem existia na época, que era o Ponto Frio e a Booknet, fazia isso em batch, fazia processamento depois do cartão. Então, tem alguns companheiros aqui da época de Americanas viveram essa fase de a gente fazer a primeira conexão de um sistema que não era só um catálogo, era uma loja online que fazia o processamento em real time, e para isso a gente tem que desenvolver tecnologia. Tem que desenvolver tecnologia do site propriamente dito, como a Amazon, que praticamente tudo é builder. Hoje você tem muito mais opções. Para uma empresa que está crescendo, onde você vai pegar diversos aspectos de diferenciação, mas não necessariamente a plataforma vai ser ela, você tem opções muito interessantes, a custos bem interessantes, variável do negócio. Você pode sair rapidamente com uma excelente solução, diversas features já implementadas, só questão de parametrização. Você tem um custo muito menor para entrar no negócio. Agora, em diversas situações, vou falar de um caso real, hoje na Cobase, por exemplo, que é o usuário VTEX. Durante muito tempo a gente tinha a plataforma completa da VTEX. Quando surgiu a opção de ir para o I/O, a gente foi e a gente começou em alguns nichos específicos da solução criar diferenciais em relação ao mercado, em particular a assinatura. A gente foi talvez um dos parceiros que mais envolveu o sistema de assinatura de VTEX, mas em determinado momento a gente falou, se a gente quiser realmente ser a melhor experiência para o cliente de assinatura, e a gente tem condições financeiras, escala, capacidade mercadológica para fazer essa opção, a gente resolveu desenvolver a nossa solução de assinatura, que hoje tem uma conversão gigante, fator de fidelização brutal, o nosso LTV do cliente é totalmente diferenciado por causa do módulo de assinatura. Então, não é uma resposta única, depende muito da conjuntura, eu já passei por todos os cenários. Agora, uma coisa que sempre me ajudou é que desde o início eu estava muito alinhado com o valor da empresa, seja por stock options, seja por ser sócio, seja por estar no conselho, você tem um dever fiduciário de defender os acionistas. Então, sempre o valor da empresa é uma responsabilidade que eu me impunha. E, nesse sentido, fazer as escolhas certas a cada situação, e não é ajudar a empresa a fazer, porque, em geral, não é uma pessoa que faz, é um grupo. Cada vez mais as empresas estão investindo em profissionais de altíssimo nível para ajudar a tomar essa decisão, mas ponderar isso em grupos que às vezes não tem nem a mesma facilidade para discernir entre uma opção ou outra, eu acho que é uma coisa que me agregou para poder hoje ajudar a empresa a tomar essa decisão. Então a gente tem um buy first, um depende. E aí, Virginia? A Amazon nasceu tech, continua tech e vai continuar sendo builder. Na sua grande maioria, a opção da Amazon é construir as soluções em casa, porque a gente não inova por inovar, a gente não lança produto por lançar. Tem um motivo por trás e volta um pouco àquilo que eu falei de ser global, né? Então, aqui, localmente, tem uma complexidade fiscal que a gente teve que desenvolver um produto imenso para isso. Hoje, a Turquia usa, a Índia usa, o Canadá usa. Então, a gente entendeu que criar esses produtos de forma descentralizada em diversos locais gera uma vantagem para a gente. A gente tem esses produtos que agora são usados em diversos lugares. Então, sim, continuamos builder, a gente segue nessa trajetória de, se a gente não tem a expertise, uma Alexa, um Kindle, a gente não tinha expertise de fazer hardware, a gente não tinha expertise de fazer comunicação através de voz, a gente não tinha isso. A gente cria, seja contratando, seja criando dentro de casa, seja de alguma forma a gente vai adquirir essa expertise para desenvolver dentro de casa. E só voltando para a sua pergunta do acionista, eu acho que do jeito que a Amazon enxerga, ela se gera valor para o cliente. Cliente na sua extensão de palavra, vendedor, usuário, comprador, etc., etc., se gera valor para esse público, gera valor para o acionista, que foi assim que a Amazon desenvolveu o conceito de ser sempre voltado para o cliente, todas as soluções a gente olha para o cliente, a gente começa do cliente. A gente tem o que a gente chama de working backwards, né? Nem consigo traduzir aqui, porque é working backwards mesmo. Começa lá da dor do cliente, da hipótese de como resolver e vai trabalhando até chegar numa solução. E isso chega que a gente acaba construindo. Então, a gente acaba selecionando, em vez de comprar algo pronto, que talvez tenha a expertise do mercado, a gente constrói e adquire. Uma coisa que você falou que eu fiquei curioso. Você falou, a gente constrói sempre.
quase sempre. Tem algum ponto onde a Amazon não constrói? Eu acho que tem. Então, vou dar um exemplo específico do Brasil, tá? Eu preciso me conectar com alguma informação, preciso pegar alguma informação do governo. É local, é extremamente local. Será que faz sentido eu fazer uma coisa... Não faz. É mais fácil eu ter um parceiro, alguma coisa que possa se conectar e trazer essa informação. É uma expertise, é uma coisa muito regional. Então, eu acho que tem esse quase sempre. Então, existem aberturas de quando são processos muito específicos de cada região, de olhar algum parceiro que possa fazer isso para a gente. Excelente, porque no final a gente entende que mesmo a Amazon Builder, capacidade gigante de entregar software, toma a decisão às vezes de comprar também. Com certeza, acho que até muito olhando para compliance, né? Acho que tem toda essa questão de que muitas vezes não dá para a gente fazer, a gente não tem como a gente fazer, a gente precisa ter um parceiro trabalhando. Então, sua grande maioria, sim, a gente desenvolve onde a gente vê essa vantagem competitiva, mas existem casos que talvez faça sentido usar um parceiro, sim. Boa. Então, eu queria, para a gente encerrar, falar de futuro. E eu queria que a gente falasse de futuro, talvez numa frase. O que é o futuro da tecnologia no Grupo Soma? Em uma frase? Uma frase. Caraca. O que é o futuro? Acho que é com você, Quiroga. Vamos ver se você tem esse poder de síntese inicialmente. Talvez só para começar, para mim, assim, de quem já, de novo, vivenciando essas disrupções, viveu muita coisa, eu diria que o futuro é incrível. O futuro é incrível. O futuro é incerto e adaptável. Curioso com a Eu não Virgínia. posso falar. O futuro eu não posso falar. A Amazon jamais vou poder falar qualquer coisa de futuro, mas eu acredito que vai ser incrível, um monte de inovação que vai fazer a nossa vida cada vez mais fácil e sempre inovando para fazer a vida do cliente ali, sei lá, pensou, compra. Mas você sabe qual é o futuro? Alguma parte eu sei. Perfeito, gente. Queria agradecer demais o bate-papo. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada.